Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um sermão de domingo. Então, antes de nós entrarmos na palavra de Deus, hoje já 3/1, nós vamos ouvir a nossa amiga Juliane, a Ju, querida Ju. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Pai, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa meditação hoje será em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 21, de 21 a 31. Nós vamos falar hoje da justiça de Deus mediante a fé, né? Da justiça de Deus mediante a fé. Então, vamos agora meditar nesta maravilhosa palavra de Deus. Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe Flávio, Thelma e todos os que já chegaram para o nosso sermão de domingo. Senhor nosso Deus e Pai, entramos em terra santa, sagrada, onde nós temos um profundo temor, e nos achegamos a Ti pedindo que o Senhor derrame sobre nós a Sua graça, Sua misericórdia, Sua bondade, onde dizemos ao Senhor que nós nada somos e que Tu és tudo. Pai, Tu sabes, ó Deus, que se depender de mim e de cada um de nós, nada nós podemos fazer, mas nós confiamos em Ti. Pedimos que manifestes a Tua glória
para a grandeza do teu nome, para que o teu nome seja engrandecido por Jesus Cristo, para a tua glória, em nome de Cristo. Amém. Hoje eu gostaria de falar-lhes sobre a justiça de Deus. E o título, o tema do meu sermão hoje é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O que é isso? Desde os primórdios da raça humana, o homem faz uma pergunta, como diz Jó, no capítulo 9 do seu livro. Ele diz assim: como, pois, se justificará o homem diante de Deus? Então, está sem áudio, deixa eu ver. E agora, Thelma, tá com áudio aí? Tá dando para ouvir agora, pessoal? Tá chegando aí o áudio? Basta só botar um ok aí. Dei aí um ok se tá chegando o áudio aí. Tem áudio aí? Tá dando para me ouvir? Certo? Tá dando para me ouvir agora, é para tá dando para me ouvir. Coloque aí um ok, por favor, se tá dando para me ouvir, me ajude aí. Então, estou precisando da resposta de alguém que esteja ouvindo, certo? Porque nós já consertamos aqui. Tá dando para ouvir aí? Tá dando para ouvir aí? Então alguém me diga aí se está dando para ouvir, se agora tem áudio. Tem áudio agora? Ah, obrigado, Fábio. Muito obrigado. Fabinho, você é uma autarquia, você é um caminhão carregado de obreiro. Muito obrigado. Então hoje nós vamos começar de novo sobre a justiça de Deus. A justiça mediante a fé. Então o que aconteceu? Desde que houve a queda, os homens têm perguntado a si mesmo e aos demais como é que nós nos acertamos com Deus. Uma vez que nós estamos conscientes da nossa falta, de nós estarmos aquém da vontade de Deus. Agora está indo com áudio aqui para todo mundo. Então, uma vez que nós estamos... Tá chegando o áudio aí, Fabinho? Deixa eu só dar uma... Aqui está tudo bem. Pronto, então tá chegando o áudio aí. Vê se chegou aí no seu hotel. Então os homens, eles estão sempre perguntando. Amém, Deus abençoe. Os homens estão perguntando, então vamos começar. Hoje nós vamos falar, eu sou o pastor Gilberto Rebouças,
hoje, 3/1/2021. E nós vamos falar sobre a justiça de Deus. E o tema do meu sermão é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O que acontece? Todo ser humano, ele, desde a queda, desde os primórdios da raça humana, o ser humano quer saber como agradar a divindade. Como é que esse ser humano pode ser alguém que se enquadre, que se encaixe, que se alinhe com a vontade de Deus, com a vontade do ser divino. Então o que acontece? O ser humano criou as religiões para, através delas, tentar se acertar com o ser divino. Para tentar se acertar com o divino. Nos dias de Paulo, os dias em que esse texto está sendo escrito, Paulo diz que os homens estão tentando se acertar e sempre tentaram por meio do mérito cumulativo. O que é isso? Eu vou fazendo coisas boas, coisas boas, coisas boas, de tal maneira que eu me acerto com Deus. Então, no mundo pagão era assim, as pessoas, era o homem salvando-se a si mesmo. Então, os homens buscavam viver uma vida de modo que essa vida garantisse a eles o alinhamento com Deus, a harmonia com Deus, a sintonia com Deus e a salvação. No judaísmo, as pessoas entendiam o seguinte: se nós obedecermos a lei de Jeová, se nós obedecermos esta lei que ele nos deu, nós temos a garantia de que nós estamos o agradando e estamos andando nos seus caminhos e fazendo a sua vontade. E Deus revela ao seu povo, e muito especialmente ao apóstolo Paulo, que a salvação não é do lado de cá, mas do lado de lá. Que a salvação não é algo que eu e você fazemos, que eu e você conquistamos, não é uma conquista nossa, é uma dádiva divina. É um dom, um favor imerecido, que a Bíblia chama de graça. É um favor imerecido. E aí Paulo agora, na sua carta aos Romanos, ele vai expressar o evangelho que ele prega, essa boa nova. E do capítulo 1 ao 3:20, ele nos diz que todos os homens estão debaixo de condenação. Do 3:21 ao 5:21, ele nos diz que o homem pode ser justificado pela fé. Do 6 ao 8, ele nos diz como é que esse homem deve viver uma vez justificado pela fé em santificação. Do 9 ao 11, ele vai falar como os gentios, como é que Deus lida na salvação dos gentios e nessa junção desses dois povos para fazer deles um só povo. É judeu e gentio formando um só povo. É o grande mistério que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Do 12 ao 16, Paulo vai mostrar como nós devemos viver. Até o 11 ele vai falar de teologia, doutrina.
Do 12 em diante ele vai falar de prática. Como é que nós devemos viver na prática. Então, nesse texto, Paulo começa a mostrar, ele mostrou que todos os homens estão debaixo de condenação. Então não adianta tentar, como é que esse homem agora vai se justificar diante de Deus? Como é que ele vai se acertar? Já que todos estão debaixo de condenação, então a gente tem que buscar o meio de receber de Deus o perdão. E Paulo vai mostrar qual é o meio, o único meio que, uma vez conhecendo que nós estamos debaixo de condenação, nós podemos correr para esse meio e encontrar o perdão e a salvação. Então ele vai falar de que essa justiça de Deus. Então, como é que eu vou entrar na presença de Deus sem justiça? E a grande pergunta é, eu vou com a justiça própria? Eu vou com a justiça da minha religião? Ou eu vou me apresentar diante do soberano, do justo juiz, com a justiça dele, doada a mim, na pessoa de seu filho Jesus? Essa é a grande questão. Como eu vou me apresentar diante de Deus, o justo juiz? Então Paulo coloca uma alternativa, contrapondo-se à alternativa dos judeus. O judeu achava o seguinte, que ele podia entrar na presença de Deus mediante a guarda da lei. E Paulo diz que a única maneira da justiça de Deus entrar na minha vida e eu poder entrar, chegar diante de Deus, é através da justiça que eu recebo por meio da fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí Paulo fala da manifestação da justiça de Deus. Ele diz que essa justiça se manifestou. Versículo 21 ele diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Paulo diz, vocês tentaram organizar a vida de vocês, alinhar a vida de vocês, agradar a Deus por meio da lei, da obediência à lei. Vocês não conseguiram. Não deu certo. Vocês descobriram na lei que vocês estão debaixo de condenação. O diagnóstico da lei para a vida de vocês é que vocês estão debaixo de condenação. Mas agora, ele está dizendo, se manifestou sem a lei, sem ser por intermédio da lei. A lei já tinha feito o papel dela de detectar que o homem está condenado, porque eu sempre tenho explicado, a lei e o evangelho se completam. A lei é como uma máquina de diagnóstico. O médico vai tentar curar um doente e o médico diz, meu filho, vai ali e faça os exames para que eu saiba o que você tem. Então a lei é como essa máquina. A lei, ela tem poder de fazer o exame e de detectar a doença. Então quando nós nos expomos à santa lei de Deus, a lei diz, condenado. Você quebrou esse, aquele outro mandamento. Você está condenado e é réu passivo de condenação. Então, quando a pessoa vai para a lei, a lei diz, meu amigo, a situação está feia para você. Você está debaixo de condenação.
Então, o Evangelho é que mostra a solução. A lei só pode mostrar a condenação. Ela não pode salvar. A lei não pode dizer, ó, não, mas eu vou dar um jeitinho aqui. Não. A lei só pode dizer a realidade. Você quebrou o mandamento, você desobedeceu a Deus, e o seu estado é de condenação. E se você estiver diante de Deus desse jeito, eu vou te condenar. E aí o homem, a lei cumpriu o seu papel. O homem descobre que está debaixo de condenação. O grande problema nosso é esse. É que a gente, por não conhecer a lei de Deus, por não ter passado nesta máquina santa de diagnóstico, a gente pensa que a gente é bonzinho. A gente não reconheceu os nossos pecados. E aí Paulo diz, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O que é o testemunho da lei e dos profetas? Lei e profeta é uma referência ao Antigo Testamento. Paulo disse, a justiça de Deus se manifestou. Agora, através de Jesus Cristo, e ela tem um apoio, não é algo novo que Deus inventou agora. Deus vendo que não deu certo, vocês serem salvos pela obediência, inventou agora um novo caminho, não. Paulo está dizendo que essa justificação, essa saída de Deus, Deus abençoe Irani, que esse meio de justiça já estava predito tanto na Torá, tanto no Pentateuco, como nos profetas, ou seja, em todo o Antigo Testamento. Ele está dizendo a justiça de Deus, pela fé, está prevista em todo o Antigo Testamento. É tanto que lá no Gênesis diz assim, e Abraão foi justificado pela fé. E isso lhe foi imputado para justiça. Então, que a justiça não era minha, não era sua, porque eu sou injusto. Então, o que Deus faz? Deus pega a sua justiça em Jesus Cristo e me dá. E diz, Gilberto, tu não tem justiça. E diz, João, Melry, seja lá qual for seu nome, Deus diz, você tem duas maneiras de se chegar a mim. Número 1, com a tua justiça. E não vem a mim com a sua justiça, porque você vai estar ferrado. Segunda alternativa, você pode receber a minha justiça. A justiça que eu vou te dar gratuitamente, de presente, e aí você vai chegar diante de mim com a minha justiça. Bruna Letícia, Deus abençoe a todos. Então, ele diz que essa justiça se manifestou agora. Esse meio de... Deus abençoe, Letícia, Deus abençoe sua vida. É um prazer tê-lo aqui, minha irmã. Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, todos os que aí estão, todos os que vão ver por todas as redes sociais. Que Deus abençoe sua vida. Então Paulo diz, olha, mas agora se manifestou a justiça de Deus. Ele diz, a lei veio, e vocês lendo a lei, tentando andar na lei, descobriram o seguinte, que vocês não conseguem. O homem caído, ele não consegue obedecer a lei de Deus. É como aquele bêbado que tenta andar em linha reta. O álcool, ele atua no cerebelo, que é uma parte que nós temos aqui atrás, que é responsável pela nossa coordenação motora. E aí a pessoa, uma vez tomada de álcool, ela não consegue andar em linha reta. Quando eu não era cristão, e eu tinha bebido algumas, eu vinha mais a minha namorada e ela era muito radical. Eu tentava andar pela calçada, tinha
umas pedras assim com uma grama, então fazia uma fileira. E para que ela não desconfiasse que eu tinha vindo da farra, eu tentava andar por aquela fila de pedras. Mas ela desconfiava porque eu não conseguia ficar naquela fila de pedras. De vez em quando eu estava lá na outra. Assim é o ser humano. O ser humano sem Deus, o ser humano não regenerado, ele não consegue andar na lei. Ele está embriagado pelo pecado. E aí, de vez em quando, ele quebra a lei. E a cada quebra, ele vai contraindo uma dívida. É por isso que Jesus diz na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas. E além de ser dívida, é uma ofensa. Por isso que Jesus diz também: perdoa as nossas ofensas. Porque cada pecado é duas coisas. É uma dívida contraída. Então imagine o tamanho da nossa dívida. E é uma ofensa, é um insulto ao Criador. E aí o apóstolo Paulo diz: a justiça de Deus tem o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, ele está dizendo: o que eu vou falar agora tem o apoio, tem base bíblica, escriturística em todo o Antigo Testamento. Aí ele diz que a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo. Como é que eu me alinho com Deus? Como é que eu me acerto com Deus? Como é que você se acerta com Deus? Pela fé em Cristo. Não é pela guarda da lei, não é por tentar ser bonzinho, é pela fé em Jesus Cristo. Aí ele diz: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, por que nós somos justificados? Por que a justiça de Deus vem para nós? Porque Jesus assumiu o meu lugar e o seu lugar. Na cruz do Calvário, diz o profeta Isaías: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele, esse maravilhoso Senhor, meu amado Senhor, meu bendito Senhor, a quem eu glorifico, exalto, amo, adoro, ele levou sobre si o meu mal, a minha perversidade, a tua maldade, o castigo que era meu e que era seu, ele abraça, ele toma para si. E Paulo diz assim: a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então agora não é mais a minha justiça, é a minha fé naquele homem que morreu no Calvário. Aquele santo, puro, inocente, que morreu no lugar desse desgraçado. As pessoas, quando vão a Israel, elas tiram foto no Sinai, um monte muito bonito. Mas ninguém tira foto no Calvário. Você não vê assim uma pessoa tirando foto do Monte Calvário, porque é feio, parece uma caveira. E lá era um lugar onde os romanos crucificavam os grandes criminosos. E sabe por quê que nós não tiramos foto no Calvário? Porque o Calvário nos lembra a nossa maldade. Porque o Calvário lembra a hediondez do nosso pecado. Porque o Calvário mostra o amor de Deus e a nossa maldade. Porque o Calvário mostra que cada um dá o que tem, que Deus nos deu seu Filho, e nós demos ao Filho de Deus a morte. Mas foi naquele monte terrível, que ninguém quer tirar foto, onde Jesus Cristo morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, para que eu me acerte
com Deus, para que você se acerte com Deus, para que aquela condenação da lei seja suspensa, sustada, paralisada, que ela não possa cair sobre nós, porque Ele recebeu-a sobre si. E aí, quando nós cremos nele, essa justiça vem para nós. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A paz inunda nossa alma. Aquilo que o dinheiro não dá, aquilo que o mundo não dá, aquilo que a fama não dá. A paz, uma vez acertada. Porque tudo que tira a nossa paz é essa dívida para com Deus. Essa falta para com Deus, essa falta de alinhamento com Deus, é que o nosso coração, a nossa entranha, o nosso ser, o nosso inconsciente sabe que nós estamos em dívida. Mas quando a dívida é paga, quitada, e o Espírito Santo nos ilumina e diz: Jesus morreu no teu lugar, aí uma paz invade o nosso coração. Ah, Jesus tremendo, ah, Jesus maravilhoso. Aí Paulo diz: para todos e sobre todos os que creem, não há diferença. Paulo diz que essa justiça é oferecida ao bêbado, à prostituta, ao homossexual, ao pai de família, ao pastor, ao padre, ao guru, a mim e a você, é oferecida a todos os homens que creem que Jesus Cristo morreu em seu lugar. Então, se você hoje crê que Jesus morreu em seu lugar, que aquela morte não era dele, mas era a minha e a sua, então essa justiça de Deus vai para a sua conta. Essa justiça de Deus é sua. Então você pode agora viver sem medo de morrer ou de encontrar com Deus, porque na hora que você encontrar com Deus, e Deus perguntar: e aí, como é que você andou? Deus vai dizer, digamos que, um exemplo, uma ilustração. Você chegasse na porta do céu e Deus recebesse e dissesse: meu filho, por que você acha que eu deixaria você entrar? Se você dissesse: porque eu guardei a lei, Deus ia dizer: quantas vezes você a quebrou? Infelizmente não dá para você entrar. Pela guarda da lei, não. Mas se você dissesse: porque eu criei que Jesus Cristo, Pai, lá na cruz do Calvário estava morrendo a minha morte, pagando os meus pecados. Aí o Pai diz: então agora você entra. Então ele diz: agora as portas do céu estão abertas, porque os teus pecados foram pagos e você recebeu a minha justiça. Então é como se a gente chegasse no céu com os braços cheios e Deus dissesse: o que é isso? E você dissesse: é a justiça que eu recebi de Jesus Cristo. E quando você aceita Jesus Cristo, a justiça dele passa para a minha vida e para a tua vida. E aí nós não somos mais, aos olhos de Deus, aquele desgraçado, aquele miserável, aquele condenado, aquela condenada. Nós somos alguém agora justificado. Nós recebemos não a nossa justiça. A nossa justiça a gente jogou fora. A nossa justiça a gente descobriu que era um trapo imundo, mas agora a gente tem a justiça que foi outorgada, foi presente de Deus, foi dádiva de Deus, entregue a mim e a você. E que a gente recebe com a mão da fé. Jesus diz: está aqui, meu filho, eu ofereço a você justiça. Aquilo que a lei não pode, eu ofereço a você. Eu morri, eu sou justo e eu estou dando a ti a minha justiça. Você quer? Aí a gente diz assim: eu quero.
como aquele brincalhão que tem na internet, assim, me dê, papai. A gente quer. Certo? Então ele diz, essa justiça é para todos. E ele diz, porque a justiça de Deus é uma necessidade universal, ou seja, todos precisam. Ele diz, porque todos pecaram. Porque não há um ser humano que não peque. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque quando nós pecamos, nós perdemos a imagem de Deus como ela era. Nós deixamos de ser seres humanos conforme Deus criou. Seres humanos conforme o padrão de qualidade divino. E nós ficamos parecendo mais com o diabo do que com o próprio Deus. Então, havia ainda um resquício da imagem de Deus em nós. Mas uma imagem de Deus completamente danificada. Uma imagem de Deus que você olha para o ser humano e já não vê mais Deus nele, vê um monstro. Capaz de estuprar uma criança. Capaz de jogar um filho no rio. Capaz de matar a mulher. Capaz de cometer todo tipo de atrocidades. Porque nós deixamos, não fomos criados assim, mas nos tornamos assim por escolha nossa. E aí Paulo diz, porque todos pecaram. E agora não conseguem mais ser do jeito que Deus quer. Estão fora da justiça de Deus. Estão abaixo da glória de Deus. Então não há nenhum homem que por si mesmo possa estar diante da régua de Deus e Deus dizer, está aprovado. Não. Todos receberam nota vermelha. Todos receberam nota. Você está abaixo do padrão divino de qualidade. Você está aquém. É o homossexual, é o ladrão, é a prostituta, é o pastor, é o padre, é o crente, é o descrente, é o católico, é o espírita. Porque o grande problema é que elegeram o homossexualismo e a prostituição como o pecado. Ou os pecados. Mas a Bíblia não diz que só homossexual e prostituta pecam. Não, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. E sabe o que é todos? Todos. Todos. Sem exceção. Toda a raça humana, com exceção de Jesus, melhor dizendo, está abaixo da régua de Deus. Está abaixo da exigência de Deus. Está fora dos padrões de Deus. Não é mais como foi criado. E, portanto, não pode passar no céu. Não pode entrar no céu. Carece da glória de Deus. Está fora. Está reprovado. Está debaixo de condenação. E diz, porque todos, não foi um nem dois, todos. Onde não há reconhecimento de pecado, não há desejo de perdão. E aí, a justiça de Deus, ela emana da graça. Como é que Deus chega? Você nunca se perguntou como é que Deus pode salvar a mim, pecador desgraçado? Um pecador desgraçado. Como é que Deus pode salvar? Como é que eu posso dizer que estou salvo? Um pecador miserável? Como é que Deus fez isso? A justiça de Deus, esse presente que Deus dá, ele vem da graça redentora. Olha o que diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Isso que essa justiça que Deus nos dá,
É como se você tivesse duas carteiras. Uma carteira sua, e essa carteira tivesse assim, condenada. E Deus dissesse, meu filho, me dê essa carteira aí, porque se você chegar lá no fórum com essa carteira, você já vai direto para o presídio. Então Deus dissesse, tome essa carteira agora, justificado pela fé. Aí a pessoa dissesse, se fosse passar lá na catraca, no tribunal, e o juiz se levantasse e dissesse, quem é você? Você dissesse, está aqui, justificado pela fé. Tudo bem, então contra você não tem nada. Então, você que escolhe que tipo de carteira você vai levar para o tribunal divino. Se é a carteira das tuas obras, ou a carteira presenteada por Deus, da justiça de Deus, outorgada a você pela sua fé naquilo que Jesus fez. Porque nós tentamos nos salvar pelo que nós fazemos. E nós esquecemos que a salvação independe do que eu faço, mas depende totalmente do que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. Não é o que eu sou, é o que Ele é. Não fui eu que subi, foi Ele que desceu. Foi Ele que se fez maldito para que a bênção de Abraão chegue a mim. E aí ele diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então Deus disse, eu vou fazer um favor a estes condenados. Eu vou fazer um favor a este Gilberto. Eu vou fazer um favor a cada um. E é um favor imerecido. Eles não merecem, mas eu vou fazer pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é um termo usado no mercado dos dias de Jesus. Era o preço que você pagava para o processo de compra de um escravo. Você via no mercado, tinha gente escravizada, com a corrente e com o preço no pescoço. E você chegava lá, pagava o preço e libertava o escravo. E a graça de Deus providenciou a redenção. Jesus veio, pagou o preço e me libertou. E libertou você do poder do pecado que nos escravizava, do poder do pecado que nos amaldiçoava, do poder do pecado que nos dominava e que dava ao diabo força para triunfar sobre nós. Que ele, sabendo que nós estávamos dominados pelo pecado, amarrados pelo pecado, e sabendo que nós gostávamos do pecado e que não tínhamos poder para resistir, então ele incentivava para que cada dia a gente pecasse mais e cada dia a nossa condenação fosse maior. E aí nós estávamos escravos nessa roda de pecado. Mas aí um dia Jesus Cristo vem, paga os nossos pecados e nos tira e nos arranca do poder das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós somos libertos do poder do pecado, somos habitados pelo Espírito Santo, somos perpassados pela graça de Deus. E aí ele diz, pela redenção que há em Jesus. Jesus pagou o meu pecado. Jesus pagou o seu pecado. Ninguém vai para o céu de graça. Nós vamos para o céu pela graça, que é completamente diferente. De graça é se Deus não tivesse feito nada. Se Deus tivesse dito, olha pessoal, resolvi perdoar vocês e agora todo mundo aqui não tem dívida nenhuma. Então Deus seria injusto. Como é, pastor? Deus, se assim fizesse, seria injusto. Ele estaria perdoando gente que não merece.
Mas isso seria salvo de graça. Mas pela graça não. Pela graça significa que Deus pagou. Que Jesus Cristo veio e disse: quanto é, Pai? Meu filho, o salário do pecado é a morte, então eu morro no lugar deles. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí ele pagou o meu pecado e agora Deus, não de graça, porque o pecado já foi pago. Porque Deus não perdoa pecado. Como é, pastor? Deus não perdoa pecado. O pecado só pode ser perdoado depois de pago. Mas eu e você não podíamos pagar. Jesus foi e pagou a minha conta e a sua. E porque o pecado foi pago por Jesus Cristo, o salário do pecado é a morte, ele morreu. Porque o meu pecado e o seu foi pago gratuitamente, pela graça e não de graça. Deus agora nos oferece perdão. Deus não passou a mão na minha cabeça e na sua. Deus não disse: olha, vou perdoar seus pecados. Deus disse: não. Seu pecado matou meu filho. Seu pecado foi assumido por meu filho. Então você tem uma dívida impagável para com ele. Ele assumiu para que eu te perdoe. Ele assumiu o teu lugar e morreu no teu lugar. É por isso que dadismo não paga, meu amigo. É por isso que toda pregação do mundo não paga. É por isso que eu vou viver e você vai viver para agradecer, para dizer: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Você vai começar a dizer assim: Senhor, muito obrigado. Senhor, eu vim aqui ao culto, não tenho mais nem cara para te pedir. Meu amigo, quando você descobre a justiça de Deus pela graça, mediante a fé, você vai para o culto para adorar. Não tem mais culto frio. Não tem mais culto sem graça. Não tem mais. Você não tem mais nem cara para pedir, porque você já recebeu tanto que você diz: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não foi de graça. Porque para eu estar aqui, tu fostes ao meu lugar. O Senhor subiu a cruz para que eu não suba. Eu estou sentado nesse banco porque o Senhor subiu a cruz. Eu não estou lá, eu estou cá porque tu estivestes lá. Então houve uma troca. Ele tomou o meu lugar. Ele se fez maldito, ele morreu para que eu vivesse. Ele se fez filho de homem para me tornar filho de Deus. Ele andou em ruas de barro para que um dia eu possa andar nas ruas da Nova Jerusalém. Ele desceu para que eu subisse. Ele se tornou filho de homem para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Esse Jesus tremendo. Esse Jesus que a gente fica assim: vou pedir o que mais? Com que cara que eu vou? Ele me redimiu. Ele me tirou da escravidão. E aí a justiça de Deus pela fé no sacrifício de Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação. Propiciação era o nome, se tornar Deus favorável. Era a tampa do propiciatório, onde o sangue do animal era derramado. Então tinha a tábua da lei dentro da arca, e em cima da arca tinha uma tampa com 2 querubins. E ali o sacerdote colocava o sangue, ali era o propiciatório. Então, propiciar significa que Deus se volta para nós por causa do sangue que foi derramado em cumprimento da lei de Deus. Então Jesus veio e cumpriu a lei de Deus. As exigências da santa lei de Deus foram cumpridas. E porque Jesus morreu em nosso lugar, Deus agora chega para mim e para você e diz: oi,
Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? O que vocês estão precisando? O que vocês querem? Pai, eu quero ir ao céu. Pai, eu quero andar contigo. Pai, eu quero me alinhar contigo. Pai, eu quero te adorar. E ele diz, agora você pode. Agora você pode, porque o sangue do meu filho me tornou propício a você. Porque pelo sangue do meu filho, agora a comunhão entre eu e você. Entre mim, melhor dizendo, entre mim e ti. É, certo? Então, ele diz, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Então, pela fé no sangue, eu e você chegamos perto. Nós que estávamos longe, chegamos perto. Deus que estava de cara virada para nós, olha para nós com um sorriso largo. E agora Deus nos aceita. E agora Deus nos acolhe. E agora Deus nos abraça. E agora Deus nos aperta. E ele diz assim, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Paulo diz que Deus teve paciência. Deus aguentou o meu pecado, o seu. E Deus foi paciente, a gente foi pecando. E Deus aguentou. Eu creio que teve horas em que Deus teve vontade de destruir. Porque a santidade de Deus era todos os dias ofendida por mim e por você. Todos os dias eu e você ofendemos, insultamos, provocamos, tentamos Deus para que Ele se irasse. Os nossos pecados, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas noitadas, o nosso deboche, a nossa vida era um insulto. Mas Paulo diz que Deus foi paciente. Deus fazia, aguentar, até Jesus vir. Paulo diz, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Deus tem paciência contigo, Gilberto. Então você é fruto da paciência de Deus. O mundo é o mundo que insulta Deus. E se Deus não fosse alguém paciente, todo dia ele destruía o mundo. Mas a nossa sorte é que Deus é paciente. Porque quando eu estava bebendo, porque quando eu estava me prostituindo, porque quando a pessoa está se drogando, porque quando dois homens ou duas mulheres estão tendo relações, eles estão insultando o Criador, eles estão magoando, provocando, eles estão fazendo raiva, eles estão atiçando a santa ira de Deus, eles estão afrontando a santidade de Deus. Mas Paulo diz que Deus suportou tudo isso sob a sua paciência. Deus foi paciente. Deus não descarregou a sua ira. Então a Deus seja a glória, a Deus o louvor. Você ainda quer mais, meu amigo? Com que cara que nós vamos agora chegar para Deus e pedir mais alguma coisa? Quando eu e você estávamos no sexo depravado, quando nós estávamos agarrando qualquer um e qualquer uma, quando nós estávamos na bebedeira, na farra, no deboche, na zombaria, quando nós estávamos ali, nós estávamos insultando a Deus, mas Ele pacientemente aguentou as provocações. Era a formiga chamando o elefante para brigar, mas o elefante ficou na dele, o elefante ficou tranquilo. E aí Deus esperou até que Jesus viesse e pagasse o meu pecado e o seu. A justiça de Deus justifica quem tem fé em Jesus. Você só pode se acertar com Deus se você tiver fé no sacrifício de Jesus. Olha isso, ele diz, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É como se Deus tivesse um dilema. Só uma ilustração, porque Deus não tem dilema. Em seu amor,
Deus quer salvar a mim e a você. Mas sua justiça diz, olha, eles pecaram. Eles merecem ser condenados. Então é como se dentro do coração de Deus, ou no ouvido de Deus, de um lado tivesse o seu amor. Eu quero salvar esses homens. Do outro lado tivesse a sua justiça. Eu tenho que condenar esses homens, porque eu sou o juiz. E que juiz serei eu se todo mundo pisa na bola, se todo mundo transgride a lei e eu não faço nada? Do outro lado tem o que eu faço com esses homens, o que eu faço com essa raça. Eu não quero condená-los. Do outro lado, ele pensava, mas eu tenho que condenar. Do outro lado, no amor, mas eu não quero condenar. Na justiça, mas eu tenho que condenar. Porque se eu não condenar, não serei justo. Mas eu não quero condenar. Então como é que Deus resolveu isso? A Bíblia diz para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele mandou Jesus morrer na cruz, pagar o nosso pecado, e agora ele pode estender o perdão a mim e a você, sem comprometer sua justiça. Ele pode perdoar a mim e a você. E ele agora não é injusto. Por quê? Porque ele pagou o nosso pecado. Então agora Deus é justo. Por quê? Porque para nos salvar, ele mandou seu filho morrer. Então ele não está fazendo nada contrário à sua lei. Ele está sendo justo. A lei exige morte, então eu vou mandar alguém morrer. E aí Jesus vem e morre no meu lugar. Aí cumpre a justiça de Deus. E agora, uma vez que Jesus morre no meu e no seu lugar, agora Deus pode perdoar a mim e a você, sem nenhum problema, sem cometer nenhuma injustiça. Então ele agora é justo e justificador. Ele agora diz, eu quero. E agora ele diz, por causa de Jesus, com o seu amor ele diz, eu quero salvar. Com a sua justiça ele diz, agora eu posso. Porque meu filho pagou o pecado deles. E perdoando, e eles crendo no meu filho, eu posso perdoar à vontade, sem comprometer a minha justiça. Deus é demais. Caminhando já para o fim. Terceiro item. A justiça de Deus é mediante a fé. A justiça de Deus exclui a salvação pelo mérito. Então os homens tentavam serem salvos pelo mérito. E aí olha o que Paulo diz. Onde está logo a jactância? Onde é que está a soberba, a exaltação? Porque o judeu achava que era melhor que todo mundo porque ele guardava a lei. Como muitos crentes acham que são melhores do que todo mundo. Todo mundo agora não presta, todo mundo é pecador, só ele que é bom. E aí Paulo diz, onde está logo a jactância? Por que você se jacta? Por que você se incha? Ele diz, é excluída. Por qual lei? Ele faz um monte de perguntas. Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, o sacrifício de Jesus é suficiente para a minha justificação. Sem mais nenhum adendo, sem mais nenhuma complementação. Ele é único. Então, escute o que eu vou dizer. O verdadeiro evangelho anuncia a suficiência do sacrifício de Cristo para a nossa salvação. Vou dizer de novo. Frase gilbertiana. Certo? O sacrifício de Jesus anuncia, o verdadeiro evangelho anuncia que no sacrifício de Jesus há suficiência para a salvação. Ou seja, o sacrifício de Jesus não precisa de mais nada. Eu e você
uma vez crendo no sacrifício de Jesus, ele é suficiente. O escritor aos Hebreus diz, pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que por ele se chegam a Deus. Então o sacrifício de Jesus foi realizado uma só vez. Os do Antigo Testamento todo ano. Por quê? Porque eram imperfeitos. O de Jesus, como é perfeito, foi oferecido uma só vez. E não tem retoque e não precisa de complementação. Então qualquer líder religioso, qualquer comunidade de fé que acrescentar qualquer coisa ao sacrifício de Jesus para a salvação, está cometendo um equívoco. Então, não é o sacrifício de Jesus, mas deixar de beber. Não é o sacrifício de Jesus, mas não usar pintura. Não é o sacrifício de Jesus, mas não me prostituir. Não é o sacrifício de Jesus, mas pagar o dízimo. Não. Eu sou salvo única e exclusivamente pela fé no que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Aí não tem mais cobertura espiritual. Não tem mais necessidade de quebra de maldição, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então agora quem é a minha cobertura espiritual? O Espírito Santo, Jesus Cristo. Tem maldição na minha vida, pastor? Ora, mas se eu morri com Cristo, se eu sou nova criatura, tudo que é amaldiçoado estava lá na velha. Eu não sou mais a velha criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ora, na nova criatura começou tudo do zero, zerou tudo. Minha dívida foi completamente zerada, minha vida foi completamente transformada. Deus não fez uma restauração, Deus fez uma nova criação. Eu não sou um ser humano que Deus fez uma reforma, que Deus me viu caído, desgraçado, miserável, e Deus disse, eu vou reformar esse menino. Não, Deus me fez novo, nova criatura. Então tudo que estava na velha morreu, ficou lá, maldição, pecado, tudo que tinha, as dívidas, toda a maldade, todo o poder das trevas que estava lá, tudo que estava lá morreu. Quando eu recebi a Cristo, eu fui recriado, regenerado. E o que está aqui é nova criatura, debaixo da cobertura do Senhor Jesus, a única que eu preciso. Ninguém pode se arvorar no direito de ter poder para cobrir alguém espiritualmente mais. Ninguém precisa mais estar quebrando maldição. Por quê, pastor? Porque eu sou nova criatura. Deus não faz as coisas pela metade. Então, quando eu vou a um culto de quebra de maldição, eu estou dizendo, Deus, Jesus me salvou. Jesus fez um monte de coisa, mas tem algumas coisas que ele deixou aí. Que tipo, meu filho? Por exemplo, tem uma maldição na minha vida que não precisa ser quebrada. Deus vai dizer, deixa de ser tolo, menino. Como diz o Tiririca, menino, menino, menina, você é nova criatura. Do dia que você aceitou a Jesus para cá, do dia que você se converteu, você é nova criação. É a palavra physis. É criação, você é uma nova criação. A maldição estava na velha, a desgraça estava na velha, o pecado estava na velha. Você é nova criação. Aí ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, sem obras religiosas. O homem é justificado somente pela fé em Jesus Cristo. Jesus é tremendo. Aí Paulo diz que a justiça de Deus é extensiva a todos. Ele diz, porventura, ele faz um monte de perguntas. Isso chama-se pergunta de retórica.
são as perguntas para as quais o homem já sabe a resposta. É porventura Deus somente do judeu? A resposta é claro que não. E não também dos gentios? Aí ele diz, também dos gentios certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, ou seja, o judeu, e por meio da fé a incircuncisão, então Paulo está dizendo que pela fé, qualquer ser humano, seja ele judeu, africano, seja ele sul-americano, seja ele asiático, seja de onde for, se ele crê no sacrifício de Jesus, ele tem acesso a Deus. E ele pode receber na sua vida a justiça de Deus. É como se ele tivesse uma roupa de presidiário e Deus tirasse aquela roupa de presidiário e colocasse sobre ele um lindo terno. Então todos, você que está me ouvindo pode. Aí Paulo termina dizendo assim, a justiça de Deus pela fé é o cumprimento da lei. Ele faz outra série de perguntas. Ele diz, anulamos, pois, pela fé? Isso é o que a gente chama na teologia de pergunta de retórica. É porque alguém podia se levantar e dizer, então, se a salvação é pela graça, então a lei não serve mais para nada? Então, seu Paulo, o senhor acabou com a santa lei de Deus? Ele diz, de maneira nenhuma, senhor. Porque esse método era chamado de diatribe. É você imaginar que alguém ia se levantar com uma objeção e você já tem a resposta na ponta da língua. Anulamos, pois, a lei pela fé? Então alguém se levantaria e perguntaria. E Paulo diz, olha, quando eu estiver escrevendo isso, que o judeu lê, vai dizer isso. Ah, então esse Paulo aí está acabando com a lei? Paulo diz, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Ele está dizendo, antes, nós concordamos com a lei. A fé concorda com a lei. Por quê? Porque a lei, ela tem esse poder de dizer está condenado. E se eu vou a Deus pela fé e não pelas obras, eu estou concordando com a lei. Eu estou dizendo, Pai, sabe por que eu não venho com as obras da lei? Porque eu entendi o que a lei disse. A lei mostrou, fez um exame, um raio-x na minha alma, e eu tomei um susto. O diagnóstico é que eu estou todo em pecado e digno de condenação. Então, eu não venho a ti pela lei. A lei me mostrou o meu pecado. Eu venho a ti pela fé. Em Jesus Cristo. Então, a lei cumpriu o seu papel. O que seria do médico sem os exames? Então, a lei, ela serve desse raio-x gigante que foca em nós e vê cada pecado. E traz para o médico celestial todos os nossos erros. Puxa a nossa folha corrida e apresenta, diz, está aqui. E aí a gente diz, está certo. Pai, não tem como fugir. Eu fiz tudo isso. Então, quando você crê em Jesus pela fé, sem as obras, você está dizendo, Deus, o Senhor está certo e eu estou errado. E porque eu descobri que eu estou errado, eu creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar para propiciar, proporcionar o perdão e a minha salvação. E hoje Deus chama você para ser justificado. A lei fez um exame na minha vida e na sua. E a lei diz, eu tenho uma triste notícia. Você me quebrou, você insultou a Deus, você me desobedeceu, você transgrediu várias vezes. E por conta disso, você está condenado. E aí nós corremos, Deus manda Jesus Cristo. E aí nós olhamos para Jesus Cristo e vemos nele o único meio de nos acertarmos com Deus. E aí nós cremos que ele morreu em nosso lugar. Arrependemos-nos de nossos pecados. E recebemos o
perdão de Deus e a justiça de Jesus Cristo. Então, quando eu creio em Jesus, eu me uno a Ele. Eu entrego a Ele o meu pecado e Ele me entrega a sua justiça. E aí agora eu posso estar diante do Pai sem medo. Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, onde você estiver agora, se você tomou consciência de que, passando na máquina da santa lei de Deus, você já usou o nome de Deus em vão. Você não ama a Deus sobre todas as coisas como eu. Você é incapaz de amar o próximo como a si mesmo. Você é incapaz de não cobiçar. Você já cobiçou, cobiça e cobiçará. Você já matou gente no coração e talvez já tenha matado de verdade. Você já levantou falso. Você já tentou passar a perna nas pessoas. Você já quebrou a lei de Deus de várias maneiras. E você tem nas mãos um atestado de condenação. Mas Jesus Cristo veio, pagou. E hoje Ele diz: me dá esse atestado, me dê esse atestado de condenação, que eu quero te dar um atestado de perdão, e eu quero te dar a justificação. Aí quando você se arrepende dos seus pecados e deposita sua fé em Jesus e diz: Pai, não é por mim, mas é pelo que Ele fez, Deus lá no céu diz assim: justificado, pois, pela fé. E aí nós passamos a andar em sintonia com Deus. Começamos uma nova vida. O Espírito Santo vem habitar em nós. Começa um processo de transformação. E toda a nossa vida é mudada. E Deus vai mudando. Porque Deus não faz assim. Deus vai libertando a gente. Deus vai transformando a gente. E você vai ser o que Deus quer. À medida que você se entrega a Ele. Confia nele. E diz: Pai, eu estou aqui, completamente sujo, completamente errado, completamente desviado da tua vontade. Coloca minha linha. E Deus começa um processo que vai durar a sua vida inteira, de santificação na sua vida. Da ação do Espírito Santo fazendo aquilo que você não pode fazer. Então, você não vai poder obedecer a Deus, mas o Espírito Santo vai ajudá-lo a fazer. Então, receba Jesus onde você está. Onde você estiver agora, saiba que o único que pode acertar, alinhar a tua vida com Deus é Jesus Cristo. Então, arrependa-se dos seus pecados e creia que Ele morreu por você também. E receba a morte dele no seu lugar e receba vida, perdão, paz, sintonia com Deus, harmonia com Deus, direito a entrar na presença de Deus, a poder falar com Deus e chamá-lo Pai. Você que está afastado, desviado, volte-se para Deus. Você que não era verdadeiro, reconcilie-te com Deus. Você que está nos caminhos do Senhor, firmas no Senhor. Você que a vida evangélica perdeu a graça, porque você estava olhando mais para as igrejas do que para Jesus. Descubra que nós temos muito para agradecer. Muito. Que Deus nos abençoe. Amanhã, ao meio-dia. Então, você que não é cristão, onde você estiver, não importa o lugar, se volte para Jesus Cristo e peça a Ele agora. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor morreu no meu lugar. Eu me arrependo e eu quero começar de novo. Eu quero ser uma nova criatura. Você que está afastado, volte para Deus. Onde você estiver agora, não importa o lugar, não importa. Não importa o lugar onde você está me ouvindo. Clame a Deus e Ele te ouvirá.
A Bíblia diz, todo aquele que o invocar será salvo. Então invoque aí com as suas palavras. Fale com ele, conte que você é pecador, que você reconhece isso e peça perdão e peça a sua salvação. Amanhã, ao meio-dia, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui de volta, né? Estudando o Sermão do Monte. Então você não pode perder amanhã ao meio-dia. E todo domingo, 8h45, nós estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor nosso Deus. Então, fique com Deus, tenha uma boa semana e até amanhã ao meio-dia. E pegue essa mensagem e compartilhe nas redes sociais. Vamos levar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe. Espero você amanhã ao meio-dia. E essa mensagem vai estar postada no meu canal, no YouTube, Gilberto Rebouças. Tudo minúsculo. Gilberto Rebouças está lá postado no meu canal daqui a mais ou menos 1 hora. Então você já pode pegar daqui, copiar, colar e mandar. Compartilhe à vontade. Deus seja com você, Deus seja com a sua família, em nome de Jesus.